Tânia, em quais momentos se deve procurar um terapeuta familiar indicado? Em qualquer situação em que haja algum problema de relacionamento, conflito, dúvidas, por exemplo, de manejo, de educação de filhos ou do relacionamento em si, não sei, qualquer situação que desestabilize, na verdade, a família temporariamente ou de maneira crônica, quando, por exemplo, um idoso da família está com Alzheimer e cai, vamos dizer, de paraquedas na família, e a família tem que dar... Okay. Tânia, o relacionamento entre pessoas, ele pode ser conflituoso ou harmonioso, evidentemente, mas eu acredito que ele é conflituoso e harmonioso, né? Em que ponto a pessoa pode identificar que necessita de uma orientação profissional? Bom, discussões todo mundo tem, é normal, problemas todo mundo tem. A questão é quando se torna intensa, frequente, maçante e aquele ciclo vicioso que não sai do lugar. Imagina um carro atolado na lama patinando, que não sai do lugar. Precisa de ajuda para empurrar, para desatolar o carro, né? Então, toda vez que a gente está numa situação familiar que não sai do lugar, de uma maneira assim genérica, você fala 1000 vezes com um filho e nada resolve. O casal está sempre discutindo sobre os mesmos problemas, os mesmos temas. Os avós interferem de N formas, a escola sempre reclama da mesma coisa. Isso a gente diz que a família está patinando, não está saindo do lugar. Eu vou dar uma dica importante para as pessoas que trabalham com birra ou sofrem com algum birrento na família, tá? Vamos definir muito rapidamente o que seria birra. Birra é quando eu quero fazer uma coisa do meu jeito, no meu tempo, e se você não quiser fazer do meu jeito, no meu tempo, eu vou ou dar chilique, ou eu vou emburrar, ou eu vou te boicotar, mas você me paga. Então, tem pessoas, isso a gente considera uma birra. São reclamações de professores, educadores, pais, enfim. Então, primeira coisa é ver se a sua família não é uma família birrenta. Por exemplo, você não quis vir almoçar em casa? Então tá bom. Então na janta eu vou sair com as minhas amigas, você come o que você quiser. Você come ovo, tá? Não tô nem aí pra você. Esposa sendo birrenta com o marido. Ou então ao contrário. Você foi lá com suas amigas, demorou muito tempo lá, fazendo sua unha na cabeleireira, enfim, vou jogar a bola. Outra forma de birra entre adultos. A criança cresce nesse ambiente birrento e se torna uma pessoa birrenta também. Você sabia que idoso também é birrento? Idoso que não quer tomar remédio, que burra para tomar banho, que faz cara feia quando você fala alguma coisa ou faz alguma coisa. Eu não quero, isso não é para mim. Isso é birra, né? O birrento envelhece. Então, a flexibilidade, quanto mais flexível eu for às minhas vontades e os meus desejos, isso vai facilitar a minha comunicação e a minha convivência com as outras pessoas. Eu não preciso aproveitar que eu tenho poder de alguma coisa, por exemplo, professor em sala de aula, para chegar para os alunos e ameaçar. Olha, quem não terminar a tarefa não vai para o parque. Vamos falar de maneira diferente? Pessoal, rapidinho, tem parque daqui a pouquinho. Vamos fazer rapidinho a lição pra gente ir pro parque, vai ser muito legal. Eu falei a mesma coisa de um jeito positivo, eu não ameacei. Quanto mais ameaço, se você não me obedecer, nós não vamos na casa da vovó. Não faz sentido. Então, esses comportamentos de birra, eles são, vamos dizer assim, extinguidos de vez, são acabados quando eu deixo também de ser uma pessoa birrenta. Então vai a dica aí para vocês, que vocês possam crescerem como pessoa, como família e a sua família sim. Gabriela, você trabalha com atendimento psicológico para casais. Quais os problemas mais comuns que esses casais enfrentam para buscar uma relação saudável?
Bom, em primeiro lugar, cada casal é um casal. É difícil de você dizer assim, problemas que todo mundo tem, né? Em geral, tem algumas coisas que aparecem com maior frequência. Temos muito problema de comunicação, então as pessoas tentam conversar, não se entendem, é difícil, o diálogo é complicado. Temos problemas com a intimidade ou a sexualidade. Quando eu falo intimidade, é diferente de sexualidade, né? Aquela relação mesmo de contato, de proximidade, de confiança, que é um outro problema que também às vezes aparece. Situações em que já se perdeu a confiança no outro, em que um não se sente mais confortável com o outro. Isso é muito comum de aparecer, tá? Principalmente essas dificuldades de diálogo, de convívio. Os hábitos também das pessoas é uma coisa que atrapalha um pouco na relação às vezes. Por quê? Cada um já vem com um histórico de vida antes de fazer parte do casal, né? E aí quando acontece dos hábitos não serem muito compatíveis, cada um traz os hábitos de vida de acordo com a sua história, de repente ali na hora que se constitui um relacionamento, esses hábitos não estão batendo muito, e isso às vezes é fonte de conflito, é fonte de sofrimento. Então essas são as condições mais comuns que aparecem de dificuldades para os casais. Quais os sinais, se é que existem, de que o casal pode precisar de ajuda e o momento de buscar uma terapia de casal? Existem alguns sinais sim, Dagoberto, dá para prestar atenção em algumas coisas que normalmente indicam que é necessário, que pode ser benéfica uma terapia. O momento depende muito do casal. O ideal é que não se deixe desenvolver muito para frente os conflitos, né? Porque aí a gente tem uma condição melhor de trabalho, uma condição melhor de evolução dessa condição do casal. Em geral, o que aparece são alguns sintomas como pensar em separação, ou discutir, ou conversar sobre separação. Começar a sentir que já não ama mais tanto aquela pessoa, ou que já não é amado por aquela pessoa. Situações em que você sente uma certa desconfiança, a própria condição de estar bem difícil de conviver com essa pessoa, eu não consigo nem olhar para a cara dessa pessoa mais, não fico mais no mesmo cômodo que essa pessoa. Isso tudo já são sinais bem sérios assim para se levar em consideração. Além desses sinais, existem algumas outras coisas que podem ser percebidas. Por exemplo, a questão da frequência do sexo, dependendo de como eram os hábitos do casal antes dos conflitos começarem, depois desses conflitos começarem. É importante observar quais são as condições específicas em que aparecem os desconfortos. Então, é quando ela deixa a pasta de dente em cima da pia, é quando ele esquece de dar descarga, é quando ela faz uma comida com um tempero que eu não gosto. Como é que funciona esses conflitos, em que situações eles aparecem, né? Uma outra condição que é importante levar em consideração é a presença ou não de filhos, né? Crianças principalmente. Então, se o casal está arrumando para uma situação de uma possível separação, como fazer para que isso não seja tão complicado para essas crianças? Como conduzir isso junto aos filhos? Como fica o compartilhamento de bens? Então, a terapia de casal, ela tem como objetivo principal, lógico, manter uma relação saudável, reconstruir uma relação. Nem sempre isso é possível, tudo depende de como o casal vai se portar, qual é o comprometimento deles com o processo, mas em geral a gente tem uma condição de ou vocês ficam juntos porque existe um comprometimento, existe um esforço, as pessoas ainda têm algo em comum que querem construir, ou então acaba se rumando para uma separação, mas a separação no contexto da terapia de casal é mediada num sentido de não haver tantas mágoas, não haver tantas frustrações, tantos conflitos, se houver crianças envolvidas, que elas possam também processar de uma maneira legal esse processo da separação. Então, é basicamente isso. Existem vários sinais, cada casal vai apresentar sinais diferentes, mas é importante estar atento e não demorar muito para procurar. Gabriela, tem alguma dica para ajudar esses casais? Bom, Dagoberto, dicas funcionam para a maior parte das pessoas. Para algumas pode ser que não funcione. Como eu disse, né, os casais têm dinâmicas próprias, têm histórias próprias, então também as soluções são específicas para cada um. Mas a gente pode pensar em algumas coisas para facilitar para todo mundo, para manter uma relação saudável, amigável, gostosa.
Entre elas cultivar um bom diálogo, né? E diálogo é uma coisa complicada, porque muita gente fala a respeito da importância do diálogo, mas pouca gente fala sobre como fazer isso, né? A gente não nasce sabendo dialogar. Então, algumas dicas que podem ajudar sentar num momento de calma, se tá meio nervoso ainda com uma situação que aconteceu, às vezes não é nem uma situação do casal, é uma coisa que aconteceu no trabalho ou na própria família, alguma coisa assim. Dá um tempinho, espera passar aquela angústia, aquela raiva, aquela sensação de desconforto, depois senta para conversar com calma, olhando nos olhos da pessoa, isso é muito importante, né? Prestando atenção no outro, prestando atenção no que o outro diz, dando espaço para o outro falar, também conseguindo se colocar, falar aquilo que você está pensando, está sentindo, sempre de uma maneira tranquila, o mais calma possível, num tom de voz bem tranquilo mesmo, evitando gritar, evitando se exaltar, embora de vez em quando isso possa ser difícil, né? Mas tentando manter essa condição de calma e de um diálogo frente a frente mesmo, sem reservas, com sinceridade. Isso é uma das principais coisas para ajudar a manter uma relação saudável. Outra coisa é construir metas e sonhos em comum, né? Pensar no futuro como um casal, não só nos seus sonhos pessoais, mas naquilo que o casal pode realizar junto, o que ambos querem fazer, né? Um outro aspecto interessante de se manter é a situação de construir boas lembranças. Então, além de cultivar as lembranças do passado que a gente já traz como um casal, coisas legais que a gente viveu junto, é importante construir novas boas lembranças para o futuro, né? Como é que a gente faz isso? Buscando viver momentos legais também junto no contexto do casal. Essas são coisas que, em geral, são importantes para manter a relação saudável e para todos os casais isso tem algum impacto, né? Funciona mais ou menos bem para todo mundo.